começando mais um episódio do nosso SMT Cast, que é uma série de videocasts que a gente tá aqui trazendo para vocês como uma forma de compartilhar lado B, né, de algumas pessoas especiais pra gente, porque assim, a gente tem a rotina, a corrida, muitas reuniões com os clientes, tem perguntas que a gente não consegue fazer numa reunião de trabalho, né, então em meio a muitas demandas e tudo mais, então essas são perguntas que a gente quer compartilhar, histórias de vida também, então esse é o objetivo do SMTcast, trazer histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras, para que todo mundo tenha acesso, né, Cê? É isso aí, e a gente tem um prazer aqui de ter 2 queridões aqui com a gente, que a gente gosta muito, ter a oportunidade de conversa e de bate-papo, para que vocês conheçam um pouco mais da história deles, e eu vou começar, então, primeiro, ambos são netos, né, do senhor Guido, proprietário da padaria São José, uma das padarias mais antigas da região. A padaria, né? É, a padaria mais antiga da região do Vale dos Sinos, tá? Então, olha que responsa, a gente faz a comunicação deles, tá? E ele, então, é formado em Engenharia Civil pela URGS, tá? Ele está à frente da padaria, na gestão, e ele adora dançar. E ainda, a gente descobriu que ele vai cursar História, tem vontade de cursar História. Então, assim, é um cara que gosta muito de estudar e a gente tem um prazer de ter ele aqui na nossa mesa, aqui no nosso videocast, que é o Thiago. Seja bem-vindo. Olá, oi pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, é sempre um prazer conversar com pessoas tão legais, que já conhecem tanto da nossa essência, conhecem tanto do nosso trabalho, e tirar esse momento para fazer a coisa que a gente mais gosta, que é conversar. Então é um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse projeto. Muito obrigada. Obrigada. E também eu preciso apresentar o irmão do Thiago, né, que é o Gustavo, também junto com o Mano, né, divide a gestão da padaria, tá cursando contabilidade, vai se formar no ano que vem, né, há boatos, gosta muito de futebol, depois a gente pode falar um pouquinho mais, inclusive já jogou profissionalmente, né, e gosta muito desse universo de games, até tava ensinando pra gente antes aqui sobre como colocar o fone e tudo mais, e isso é legal porque tu traz também esse frescor pra gestão na padaria, né, então, com você já falando, né, aqui o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo. Prazer, Gustavo. Isso aí, que bom, a gente tá muito feliz de poder contar com vocês, tá? A gente quer que seja um bate-papo bem tranquilo, bem para as pessoas conhecerem e se conectarem com vocês. Vocês são os queridões, como eu falei antes, então eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo também vai saber e vai poder se conectar. Então, pra gente poder começar, né, a gente vai fazer algumas perguntas e a gente stalkeou muito vocês, a gente pesquisou muito vocês. Foi um pouco difícil, né? Porque às vezes não posso meio reservado, coisa, mas enfim, a gente sabe que vocês são muito família e que então tem muito assim, como uma empresa familiar, né, tem muito um pouco da essência de vocês pessoal, acaba se misturando com a profissional. Então a gente queria perguntar pra vocês assim, começando pelo Thiago, como que tu vê assim que a tua essência como pessoa, né, como tu leva a tua vida pessoal interfere ou contribui para o teu lado profissional, para a gestão da padaria em si? Sim, eu acho que nós somos em 3 irmãos, eu, Gustavo e o Jonathan. O Jonathan não faz parte da gestão, de fato, da padaria, né? Mas, querendo ou não, a nossa vida girou sempre em torno da padaria, porque todos nós somos mais jovens que a padaria, naturalmente. E foi muito engraçado, porque nós desenvolvemos, cada um, a sua personalidade complementar. Né? O Gustavo é mais do futebol, eu já não sou tanto, sou mais do estudo, o Gustavo é dos games, eu só mexo no computador para fazer projeto, então são universos bem complementares, e eu acho que o fato de tu trabalhar em família só se torna possível nesse cenário. Porque tu aprende a valorizar o papel do outro, né? Tu não te sente, digamos... Acho que em qualquer empresa é importante, mas quando tu trabalha com família, é mais ainda esse lance de tu poder complementar as frentes, né? Ele tem problemas que só ele resolve, eu tenho problemas que só eu resolvo, e isso faz com que a gente resolva todos os problemas, né? Porque a padaria tá aberta das 6:30 da manhã às 7:30 da noite, né? Então... tem muita coisa para acontecer durante o dia,
não tem como uma única pessoa dar conta, né? E aqui eu incluo meu avô, incluo minha mãe, minha avó, inúmeras pessoas que fazem parte desse processo, né? Eu acho que a parte mais importante em trabalhar em família é ser complementar. Pra Isso dar certo. eu acho que isso, na verdade, é uma essência, assim, eu e a Vanessa, a gente discute, porque falando assim, nós também somos muito diferentes, não somos família, mas somos sócias na SMT, e essa questão complementar é fundamental, né? Então, eu acho que enxergar isso, e dá pra ver, assim, de cara já, só nas reuniões que a gente tem, o quanto que o Gustavo tem particularidades, e tu, Thiago, também, e isso se soma, né? Então, assim, passando pra ti, Gustavo, assim, como que tu vê, assim, a gente vê quando a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, o Gustavo sempre vem, assim, com ideias e sempre nesse olhar mais jovem e inovador, e isso é muito bom, né, pra nós. Então, como que tu vê, assim, essa questão, assim, quanto desse complemento que vocês têm, as tuas questões, teus gostos pessoais, como isso contribui pra padaria? Eu sempre tento levar o que eu sei com o que o Thiago sabe e somar, e daí dá certo, né? Isso é muito legal, porque eu vejo que vocês têm uma parceria, assim, e uma humildade entre vocês de reconhecer o que cada um é bom, né? Isso é fundamental, né? Porque, né, eu acho que isso é uma característica bem, bem interessante, né? Até porque tu ter pessoas iguais no mesmo time, isso dificilmente vai agregar tanto, porque tu vai ter as mesmas percepções, e até é um desafio quando tu trabalha com família, porque tu tá no mesmo núcleo, tu tem as mesmas visões, tu tá numa mesma bolha. E apesar disso tudo, acho que dá tão certo porque nós somos muito diferentes. Eu sou mais espalhafatoso, Gustavo mais reservado. Então, tem esse lance todo que acho que é o que faz com que cada um respeite seu canto, né? E tem um objetivo em comum. E tem um objetivo. Que fazer com que perdure ainda mais a história, né? Exatamente. Acho que sempre houve essa não dualidade, porque nem no caso do meu avô eram outros irmãos, não eram só dois, né? E cada um tinha uma responsabilidade. Um era comercial, um era produção, um era contábil. Então, cada um tem um lance. Que fez a gente chegar a 67 anos, né? Que é o mais importante. E pegando esse gancho também, essa até não é uma pergunta que tá aqui, mas tu falou agora, contabilidade. O Gustavo faz contabilidade e tu, engenharia civil. Sim. Como que isso tá misturado, né, na padaria? O que que isso tem a ver? Como que tu consegue trazer coisas também dessa área de educação pro dia a dia? Inclusive também estudando história agora. Como é que tu vincula tudo isso? Eu acho que eu percebi isso muito nitidamente durante a pandemia, em que eu trabalhava em uma construtora, né? E surgiu a pandemia, aquele caos todo... E eu vi a padaria tendo necessidade, tendo demanda, né, por algumas ações, principalmente, porque todo mundo teve que se adaptar. E eu parei para pensar que a minha formação em engenharia civil não é necessariamente para eu levantar prédio, para fazer projeto, é para eu resolver problemas que envolvam pessoas. E que é o cerne do objetivo de um engenheiro, seja civil, de produção, de qualquer área. E eu percebi que eu ia conseguir ser muito mais eficaz na padaria como engenheiro do que atuando dentro de uma própria construtora. Então foi muito legal o momento em que eu decidi isso, em que eu percebi, na verdade, isso, que eu sempre tive o gosto pela padaria, a vocação pela padaria, mas eu precisava tomar essa decisão, né? Então foi muito importante o apoio de todo mundo. Eu tive que, com certeza, explicar até mesmo para minha mãe, que então foi a minha contratante na padaria, porque ela não queria me deixar, digamos assim, putz, eu não tô querendo te induzir a vir pra padaria, mas eu deixei muito claro para ela, não é uma decisão dela, foi uma coisa que eu decidi. Né? E o Gustavo, ele já estava lá também, vivendo um pouco... Sim, todo o processo, né? No ensino EAD, né? E o trabalho dentro da padaria para um jovem de 16 anos, tu tinha? Não lembro. Acho que é 16, 15 anos. Bem novinho. Ainda se formando caráter e tudo mais, então foi bem importante para ir aprendendo. E eu disse para ele até em certa ocasião em que realmente a gente bateu o martelo, tá, vamos trabalhar para padaria. E eu disse pra ele que ele tinha uma oportunidade muito legal, que acho que ninguém deu conselho pra nós. Se a gente vai pra rua pra trabalhar fora e tudo mais, às vezes a gente tem até um certo preconceito de trabalhar com família, ou não quer se estressar com família, né? E tu ter a oportunidade de ser guiado por alguém que te ama no trabalho pra se tornar um profissional melhor,
é único. Porque... Nossa, é maravilhoso, na verdade. Exatamente. Né? Porque vai ter o amor sempre por trás, Sempre, né? Exatamente. E quando tu vai pro mercado, a realidade é bem Selva, mais complicada. É selva. selva, né? Então, foi bem legal, porque apesar de ter os seus estresses, a gente sempre conseguiu resolver, né? E virar a página. Tipo, saiu da padaria, vamos tomar um chimarrão, que acabou o E assunto. estresse sempre vão existir, né? Normal. Mesmo se for familiar ou não. Mas uma curiosidade, assim, quando tu falou esse momento que vocês decidiram, né, trabalhar na padaria, foi feita uma reunião de família pra isso? Ou foi algo, assim, mais natural, assim, no dia a dia? Só por uma curiosidade mesmo. Não, foi bem, acho que fatídico, porque eu estava trabalhando em home office, né, nessa construtora, e eu tive que largar um e começar outro, né, porque eu, apesar de ficar em home office ainda trabalhando no escritório, as demandas foram surgindo. Sim. E eu não queria deixar essas demandas se esvaírem, né? Então eu tive que decidir de fato. E daí foi uma coisa que eu... quando eu comecei a amadurecer a ideia, eu já sabia que eu não seria único, eu não seria o resolvedor de todos os problemas da padaria. Eu precisaria ter pessoas do meu lado que atuassem em outras frentes, né? Sim. Que foi o caso do Gustavo, né? E, então foi uma decisão que, não digo meio conjunta, porque talvez eu meio que estimulei um pouco, mas acho que a decisão foi dele, né? Ele viu que tinha valor naquilo que a gente estava querendo. Legal. Então, se não foi bem assim, foi meio induzido, pode dizer. Agora é a hora. Vai, Gustavo. Não, foi... Eu quis, na verdade. E isso é legal, assim, também, o irmão mais velho, assim, eu também tenho, assim, essa experiência, assim, essa vivência, melhor dizendo, de ter uma irmã mais velha, e eu sempre, pra mim, sempre foi muito bom, ela me guiou muitas vezes, me ajudou a tomar decisões, e é bem como tu falou antes, né, Thiago, no amor, assim, porque, assim... A tua mãe te ajudou, né? Total. Ela te dando o caminho. Na verdade, eu acho que quando a gente tem esse livre-arbítrio, é melhor, porque tu toma as decisões, mas sabe que tu tem um apoio. Isso. Então, eu acho que isso é muito legal, porque isso tu recebeu e tu também tá proporcionou pro Gustavo. Então, vocês têm essa rede de apoio muito forte, né? E eu acho que isso que tu fala sobre ter a experiência na engenharia civil, que parece uma coisa completamente diferente, agrega muito. Sim. Porque a gente costuma falar, né? Todas as experiências que a gente tem, às vezes as mais banais, assim, alguma coisa que tu fez, sei lá, o primeiro emprego, qualquer, sei lá, uma ação voluntária que tu faça, que naquele momento pode não fazer tanto sentido, traz a gente pra onde a gente tá agora, Sim. né? Então, com certeza, tu teve experiências e tem uma visão mais, né, geral, assim, pra trazer pra padaria. A mesma coisa o Gustavo, né? A gente brincou ali na tua apresentação, jogar futebol, daqui a pouco até a experiência com futebol também Total, com te certeza. colocou, né, nessa questão de Disciplina. horários. Disciplina, equipe, né? Isso. Trabalhar em equipe, né? Fala pra gente, talvez, assim, um pouquinho também dessa experiência e como que ela te agregou até hoje, né? Eu sempre fui muito líder quando eu jogava futebol. Sempre fui. Ah, que Mas eu acho que na padaria é muito diferente. Eu não gosto de ser o líder. Eu não gosto de mandar. Eu acho que eu nunca gostei de mandar, na verdade, mas no futebol é diferente, né? Sim, que é mais... mais emoção, mais calor, né? Mas, É uma liderança mais subliminar, talvez, no futebol também, né? Não tem aquela completamente coisa tão- diferente. Mas, Não, eu acho que também a questão do respeito, sim, né? com certeza. Porque tu tem o irmão mais velho, tu tem a questão da família, então eu acho que isso, assim, o lugar de fala, tu sabe quando é o teu momento também, né? De se posicionar e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes, tipo, que nem... Não nem no lugar de fala, mas que nem... Se o Thiago sabe que eu tô certo, ele só... Ou se é o contrário. Eu, às vezes, rei, né? Mas isso é legal, porque, tipo, eu isso... rei no Casemiro. É uma questão de, que nem tu falou ali, você sabe que tu tá certo, ter humildade pra escutar, né? Olha, eu acho que ele tá certo, então, só um pouquinho, deixa eu voltar, né, um pouquinho e respeitar ou escutar o que ele tem pra dizer. Isso é bem legal, assim. E eu acho que é muito interessante esse fato de que nós somos muitos termômetros um do outro. A gente vê quando um tá passando um pouco da linha, ou até a minha mãe junto, incluindo, assim, quando um dos três tá passando um pouco da linha em algum caso, sei lá, ou tá trabalhando demais, ou tá trabalhando de menos, ou tá fugindo um pouco do assunto, fugindo um pouco da reunião, sempre tem alguém que percebe e vai lá e fisga, sabe? A gente consegue ter esse tino, né? Justamente porque a gente convive eu há 25 anos com a mãe, o Gustavo há 18. Então, a gente consegue se dosar. Eu acho que é mais importante, porque
o ambiente corporativo, principalmente, ele não tem muito isso, né? É muito velado, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando o sucesso de todo mundo, né? Sim. E a liberdade que nós temos em trabalhar em família traz também a responsabilidade de saber os teus limites, né? Então, isso tem sido bem positivo, porque a gente não se exaure, digamos assim, no Sim. processo. Né? Isso é muito legal, assim, porque existe, assim, vamos dizer assim, esse quase um pacto, né, vamos dizer assim, vamos resguardar pela nossa família, a família em primeiro lugar. Então, sim, eu acho que divergências sempre vão existir e existem em todos os tipos de empresa, mas é importante a gente ter, assim, isso a gente não vai deixar passar desse ponto, né, ter esse pacto mesmo, assim, né. E até essa questão da honestidade e da transparência, né? Quando a gente é honesto com o que a gente sente, sem ser agressivo, sem faltar com respeito, eu acho que isso aplica pra empresa familiar, empresa não familiar. Então, vocês têm isso muito na essência, né? Mas, assim, o papo tá muito bom. A gente tá... nem fizemos as perguntas nem ainda. fizemos as perguntas. Mas, assim, tem uma aqui que a gente tem uma curiosidade que, tipo, como, né, vocês são jovens e viveram dentro da padaria, a gente quer entender e saber, assim, se vocês iam muito na padaria quando crianças, se vocês colocavam a mão na massa, se vocês... Literalmente, e como é que eram essas experiências de ir na padaria, de ver o vô de vocês? A gente quer que vocês compartilhem um pouco dessa história, assim, da infância de vocês. Sim. Começa? Ou eu começo? Pode começar. Eu ia na padaria todo dia. Todo dia. E o que tu manhã, de pedia tarde, alguma de coisa pra comer? Eu tomava assim? café de canudinho. Que amor. Café ou café com leite? Não, café. Café, que As amor. meninas Olha, desde cortavam o criança. canudinho no meio, assim. Acho que esse é o único gene que a gente tem totalmente em comum, porque nós adoramos café. Que Não bom. tem essa igual. Ia todo dia na padaria. E depois da escola, assim, Não, tu tem eu essa ia- lembrança? Eu acordava Qualquer às horário. 7, ia pra padaria, pegava café. Chegava atrasado na escola. Mas a culpa não era minha, a culpa do meu outro irmão. Daí... Não, do outro irmão. Sim, Outro irmão, não, ele já E se me já diz foi uma aqui, ele coisa, já- uma curiosidade, assim, aí tu lembra de ver, assim, a tua mãe e o teu avô trabalhando? Tu tem isso na tua memória, assim? A mãe eu lembro, o vô eu lembro também, eu vejo até hoje, então... É E tu difícil, Isso, fazia, não tu ia ver. lá e amassava o Eu pãozinho, nunca fui assim. muito de... A gente pergunta isso porque a gente tem criança pequena, né? Os nossos filhos têm 6 anos. E a minha adora essa coisa manual. Sim. Ela pede, mãe, mistura a farinha, assim. Às vezes nem é pra comer, é só pra brincar mesmo, né? Então a gente pensou em perguntar isso justamente porque Sim. é uma coisa muito, né, do hábito infantil, assim. Então é legal que tu tenha a memória do café, mesmo que não lembre de ficar amassando pãozinho, né? Eu acho que eu nunca fui muito de... Ele não é Mas de tanto de comer. cozinhar, ele é Ah, mais de comer eu comer. comia. Ah, bom, eu ia perguntar. Eu já pelo sou amor de mais- Deus, eu- comer. E era Minha mãe. paparicado, né? comia. E daí ele sentava lá nas Levava cadeiras lanche pra da escola lancheria também, e só da ficava padaria. lá sentado Padaria. tomando o cafezinho dele, como se fosse um O cliente. cliente tomando um Não, café ele devia ter um sozinho. monte de amiguinho na escola que Que na hora do queriam ir. recreio Isso era queria ficar a perto da inveja, acho que lancheira. todos nós Ah, eu tivemos. imagino, Os eu nossos, teria também. Nossos colegas, eles morriam de inveja. Mas até hoje eu sinto inveja de você. Porque eu fico pensando assim, putz, imagina, eu quero sonho, tem sonho. Mas tu lembra? Tu lembra de tu lá e Eu fazer, lembro. Eu assim? acho que tem dois fatos, porque eu sempre gostei muito de cozinhar. E antes tinha parte da produção em biscoitos, que ela ficava entre a loja da padaria, né, e a nossa casa. Então, pra eu chegar na padaria, eu ia pela produção de biscoitos. Então, e era muito legal, porque daí tu ia passando durante todo o processo, as pessoas espichando aquela massa, esteira e gigante. aquela esteira de 30 metros, né, trabalhando. Era muito legal aquela experiência, né. E eu também, eu me sentava eu estudava à tarde, daí eu me sentava lá na lancheria, tomava meu cafezinho, comia minha torradinha, como se fosse assim, saía de lá pra ir pra uma reunião super importante. Então, foi muito legal essa experiência de crescer dentro da padaria. E eu peguei em momentos assim mais complexos da padaria, né? Porque foi uma transformação também, né? Sim. Nesse período todo também a parte da produção ali foi desativada, a gente ficou só com a loja da frente, houve adaptações na equipe e tudo mais, né? Porque nem tudo são flores em 67 anos, né? Com certeza, Então, muitos desafios, né? Mas ver, digamos assim, acho que a coisa mais importante de ver durante toda essa jornada
de 25 anos vivendo na padaria, ver a transformação e a adaptação que se teve que ter no mercado. E inteligência emocional para lidar com isso, né? Total. De todo mundo da família, porque servia de apoio, né? Todo mundo para lidar Não, com essas questões. Assim, o fato de ter, assim, são Quarta quarta geração. A quarta geração, né? Isso Isso. já é algo, é um case, né? É. Porque a gente sabe que diz, tem até uma estatística, não sei se é na segunda ou na terceira, que acaba não seguindo em frente os negócios. Então, isso já é algo, assim, de vocês olhar pra Louvável, trás e, a gente fez um bom trabalho, a gente, né? Vocês conseguiram superar muitos desafios. Eu acho que isso é realmente... Por isso que pra nós, assim, é uma honra estar aqui. É uma honra, sim. Fazendo a comunicação de vocês e conversando com vocês, né? Com certeza. E acho que é engraçado tu falar sobre isso também, porque todas essas experiências, tudo isso que tu viu, elas ajudam ao que vocês oferecem pro cliente da padaria hoje, né? Com certeza. Tu falou muito sobre o olhar humano que tu tem da família, e que a gente, na SMT, a gente acredita muito também, assim. Sim. Que tem que ser sobre pessoas, né? É. A comunicação, na verdade, quando a gente coloca a pessoa no centro de qualquer negócio, isso é ali que a essência, ela se torna mais fácil, aí é mais fácil de sustentar, porque ela é verdadeira, né? Então, hoje os clientes da padaria, eles sentem também isso, né? Quando eles chegam lá e eles têm uma decoração que também remete ele a um passado e tal. Então, isso com certeza agregou bastante, né? Com certeza, porque eu acho que, ainda mais hoje, a gente tem um mercado muito voltado para... Talvez hoje nem tanto quanto era, por exemplo, na década de 90, 2000, né? Em que a gente teve um boom econômico e o importante era o preço, né? O importante era o valor final, né? Não à toa que supermercados, atacadistas expandiram demais nesse período. Mas a gente manteve durante todo esse processo o nosso valor relacionado às pessoas e ao bairro que nós estamos, né? E eu acho que isso foi a base fundamental para a gente seguir, porque tu não é nada sem cliente, né? E a gente sabe que o cliente, ele horas tá bem, horas tá mal, né? Então, tu vai te adaptando, né? A tua proposta de valor não tá embasada em preço, tá em si naquele valor que tu vai entregar pro teu cliente, ele apreciar aquilo. Ele vai entender aquilo da melhor forma, né? E vai estar disposto até, não necessariamente, mas talvez a pagar um pouquinho mais. Sim. Porque ele entende o valor por trás daquela proposta. Né? E o Gustavo já tem uma outra percepção. Acho que apesar de nós termos só 7 anos de diferença, eu me sinto um senhor de 60 anos perto dele. Ah, mas Porque com certeza. outra parte muito boa, né? Porque apesar de ter 25 anos, eu sou engenheiro, eu não sou lá muito ligado em tecnologias, né? Videogame nunca fui muito ligado. Então, Tinha sim! não, tinha a Deus, fita, 38 já tinha. o Super Nintendo, soprar fita, eu Pac-Man, sou daquele tempo. Pac-Man. Mas nunca fui muito ligado, assim, eu sempre fui muito mais dos antigos. Então, isso foi bem legal, sabe? Porque isso faz com que a gente também não entre num labirinto de ir só para um canto quanto para o outro, né? Com certeza. sim. Você tem coleção de selo, né? Eu tenho coleção de selo, moedas, chaveiros. Gosta de É um colecionar. jovem senhor. É um jovem senhor. É, mas que bom Mas isso essa faz dupla, sentido, essa é. dupla, então, só vai dar bom. Eu tava tentando convencer ele a comprar o álbum da Copa agora. Não, Pra ele mas... colecionar comigo. Mas ele não quer? Não quer. Olha só. Tá, É não, que eu já... Aí é que tá, pra mim, colecionar é uma coisa muito relacionada mais ao garimpo, que nem eu nunca paguei pra comprar um selo. Eu ia atrás, conversar. A padaria foi um grande campo pra eu conseguir minhas coleções, né? Porque os senhorzinhos paravam lá na padaria e eles descobriam que eu gostava de chaveiro, sabiam que eu gostava de moedas antigas. Às vezes o pessoal até dava alguma moeda antiga de troco, sem perceber, né? Que são muito parecidas. E aquilo ia alimentando a minha coleção, né? Ah, que show. Então, que legal. a padaria também foi muito importante pro Não. meu hobby, né? Com certeza, né? Seguindo aqui, a gente já falou um pouco, assim, sobre as diferenças, né? Que vocês têm como irmãos. Não sei se vocês conseguem separar mesmo isso, assim. Tá, eu tive uma divergência durante o dia, mas à noite eu tenho um churrasco pra ir com meu irmão. Tá tudo certo? Ninguém nem toca naquele assunto? Sim. É que eu acho que... Pros 3 irmãos mesmo. A duras penas, né? É que eu acho que a gente tem muitos exemplos, né, na família e exemplos e contra-exemplos. Então, acho que é o que fez a gente chegar a 67 anos é a gente manter a família. Ótimo. Então, salvo o problema que a gente tiver, a gente sabe que a gente vai poder contar um com o outro, né? E acho que é bem importante, é uma parte da inteligência emocional muito válida de se trabalhar numa empresa, seja familiar ou não, né?
Até porque muito da empresa se faz fora do horário de trabalho, né? Independente de ser de família. Então, tu conseguir separar isso, tu conseguir criar laços com essas pessoas que passam uma jornada longa contigo, né? É sim. essencial. Com Bem certeza. importante. E assim, apesar de entender, enxergar o quanto que vocês são maduros, né? Eu até, assim, fico admirada quando vocês falam a idade de vocês. Eu fico assim, meu Deus, eles estão mentindo. Eles estão mentindo, porque vocês têm uma maturidade, assim, que eu acho isso é muito da educação, né? Que vocês Sim. receberam, e isso, Patrícia e todo mundo tá de parabéns. Mas o que Inspirações eu pra penso nós. assim, se vocês não encontram, assim, dificuldades, tá? De fazer essa gestão. Ou até um seja preconceito, talvez, assim, né? na hora da negociação com fornecedores, pelo fato de serem jovens. Vocês não têm esse tipo, assim, de dificuldade na O negociação? Gustavo já balançou a O cabeça Gustavo que não. acha que não. Que bom! Mas o eu que não que o sei. Thiago fala, porque eles, né, às vezes... Não, mas eu acho que eu já também... Eu aprendi a ver que não tem diferença, sabe? Porque até hoje a prova de eu estar sem barba já é um milagre que eu Pois eu não usava isso há anos. Até eu ia te perguntar. E porque eu justamente comecei a perceber que apesar de esteticamente talvez mudar alguma coisa, não agregava na prática. E tá mais na sabe? percepção do outro e não do que Muito tu mais, é de é. verdade, né? A gente E às vezes se o preocupa. mercado tá extremamente dinâmico, né? A gente tem fornecedores e clientes dos 70 aos 20, dos 20 aos 70, perdão. Tá muito democrático mesmo. Tá muito democrático. E tu tem que ter uma linguagem versátil. E isso, até mesmo os mais antigos estão entendendo. Eles entendem que eles precisam dessa dinâmica. Porque o mercado tá aí pra todo mundo. Ou tu te adapta, ou tu vai cair fora, né? Com certeza. Então, Que show, que e, legal. e acho que resgatar a nossa essência, né? De o que nós somos mesmo, faz com que a gente dê a cara pra aquilo ali, né? Porque tu não vai nem ser induzido por alguém, porque muitas vezes talvez as pessoas percebam, porque é jovem, porque é inseguro de certa forma, eu vou me aproveitar disso. Então, a partir do momento que tu, não, peraí, eu sou jovem mesmo, eu tenho essa cara de guri de 12 anos, mas não importa, entendeu? O dinheiro tá na minha mão, se tu quiser. É isso, né? É uma questão de se posicionar. De posicionar. posicionamento, acho que que. legal. E eu acho que essa é a vantagem, porque o Gustavo ele já pegou esse momento, sabe? Ah, Eu já tá. não, como eu lá atrás, eu fui pra fora e tive que dar um pouco assim dessa cara um pouco mais madura. Teve que criar uma casca, talvez. Tive que né? criar uma Porque casca, tu ainda né? foi trabalhar numa Isso. empresa que não é da. Né? Tu teve Exatamente. que criar uma Total. casquinha, Mas, assim. Mesmo eu nunca tendo, que nem o Thiago, depois de um tempo, ele fazia as compras, depois ele passou pra mim. Eu acho que mesmo eu sendo mais novo, os fornecedores não me subestimavam. Não. Porque... É uma questão de postura, né? Uhum. Exatamente. A partir Que do momento bacana. que tu mostra o teu limite, né? Tu mostra. É. Tá Eu bem sei claro. chorar bem. É. Ah, mas que bom. Já é a padaria já estava se consolidando também e já Sim. se posicionando, e aí isso vai preparando um caminho, né, pra quem vai assumindo essa gestão Exato, também, né? Principalmente nesse cenário de compras. Eu trabalhava nessa construtora no setor de suprimentos, então eu já vim com uma bagagem até um pouco corporativa de gestão de compras, que eu passei para padaria, porque não era muito estruturado esse setor da padaria. E foi muito bom porque suavizou, digamos assim, esse processo pro Gustavo, pros seguintes, né? E aí que tá tanto a importância, às vezes, de a gente se atentar ao processo, né? E um engenheiro dentro de uma padaria, a importância que faz. Porque suaviza justamente, a gente facilita o trabalho, a gente facilita a dedicação das pessoas, entendeu? Não se torna aquela coisa massiva, porque tu já tem um processo estabelecido, entendeu? A pessoa vai dar o seu toque, a sua característica, mas tu tem, digamos assim, uma base, né? Tu tem Sim. o eixo pra rodar. Isso foi bem importante, acho, também pra ser de boa. Legal. A gente falou um pouquinho sobre a história, né? O que trouxe vocês até aqui e como é que vocês podem dizer, assim, sobre os planos para os próximos anos, né? O que vocês projetam para a padaria, o que vocês esperam, desejam para o negócio de vocês? Não. É complexo. muita coisa. Complexo. complexo. Mas aí é que tá, quando eu decidi, né, sair do meu outro emprego e escutei muitos cursos e muitos aprendizados de business model, enfim, de várias questões relacionadas. E assim, foi muito certeiro. E eles disseram assim, não importa o
o que tiver naquele papel. O que importa é o que tu fizer sair daquele papel. Então, e eu me atentei a isso. Eu listei, acho que 20 ações que eu achava primordial e depois, conversando com os demais, a gente também julgava primordial para fazer, para realmente a gente colocar a padaria num rumo, né? E... Foi quantos já? Já foi, acho que 11 ou 12, Ah. né? É que cada vez o caldo engrossa um pouquinho Claro, mais. aí vai crescendo, Esse é um né? segredo, Mas né? que Esse é legal, que Exato. bom ter essa linha de raciocínio. Exatamente. Inclusive, agora no último domingo, a gente concluiu, ou está concluindo mais uma etapa, né? De alteração do layout e tudo mais. Então, Viu? A gente achou que ia pegar eles de surpresa com essa pergunta. A gente achou. Mas eles vieram Então, assim, agora ó, nós toma pra vamos vocês. botar uma pra deixar eles uma saia justa. É. A gente realmente Sim. pensou nisso. Não conseguimos. E cara, é uma sensação maravilhosa quando daí tu vê aquilo ali que eu coloquei aquilo há 2 anos atrás. E daí tu faz um risco, né? Que coisa boa, né? Satisfação, né? Que sim. bom, Exato. que bom. Mas acho que isso que tu fala é bem isso, assim, também. Não adianta nada, né? A intenção sem ação. Exato. Claro, tu tem que ter um apoio lógico por trás daquilo, né? Mas Aham. a ação vai fazer aquilo. Atitude, né? Atitude. Como estratégia, eu acho que isso, assim, tem que ser, né? Um lema, né? Mas que legal, que bacana. Então, assim, O papo tá bom, o papo tá maravilhoso. Só que agora, né, nós vamos para um momento maravilhoso, porque o nosso videocast, ele tem até quadro. Ele Tem um quadro Tem um especial. quadro. Aham. Então, Vitor, roda a vinheta. Bom, então agora é o momento bumerangue, né, Vanessinha? Isso aí. Eu que apresento o momento do bumerangue? Isso! Ah, meu Deus, show! Ai, meu Deus. Olha, Vanessinha. Vanessinha, Vê de Vanessa sou eu. Então, o momento bumerangue é como o próprio nome diz, a gente tá acostumado já a ouvir, né, esse termo nas redes sociais, que é Sim. aquele vai e vem. A ideia é essa, assim, é que a gente lance uma pergunta pra vocês e vocês nos devolvam com uma resposta. De frente com o Gabi. Isso! de Aqui, frente. ó, já tô aqui, ó, com meus Por quê? óculos, tá? E é pros dois, tá? Um responde, Isso. o outro responde. Não a gente tem vai- cronômetro, É. tá? Claro, a gente não, né? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira gravando e tudo mais, mas é pra ser assim, que Dinâmico. vem a cabeça, bem Sim. dinâmico, tá? Não tem correto, não tem Nada. errado. Vamos fazer uma, responde eu primeiro, depois tu, pra pegar o efeito surpresa. Não, vocês não têm que Eu vou ter que responder fazer as duas. Não, claro, Os dois mas não eu tem que respondo primeiro, depois vamos inverte. lá. Ah, tu tava Entendi, querendo entendi. se livrar. É verdade. Não, eu porque senão também ele vai achei. ter muito tempo pra pensar, é pra ser... Então tá, vai, Cê. Então tá. Se você pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Tempo. Jogador de futebol, sei lá. Jogador de futebol. Ah. Ou jogador de... De game. É, Me fala um pouco mais sobre essa questão do game, rapidinho, assim. do que eu jogo. ou do... Do que tu joga, tipo, aqueles jogos online. Eu sempre não- gostei desde pequeno. Sempre gostei de jogar. Ficava o dia inteiro, quando dava, depois do treino, depois da aula, ficava jogando. E sempre gostei de jogo de futebol. Mas depois que veio a pandemia, daí eu conheci um joguinho chamado CS. E daí eu me apaixonei por FPS. E é tudo online, né? E daí- Desculpa a tia aqui. E daí depois veio o Valorant, e daí eu me apaixonei mais ainda. daí legal. Pegar drogas mais pesadas. daí... Porque é muito assim, é viciante, né? Não tem como não, Não, né? ele fala, chega a brilhar o olho. É. Não, e eu adoro aquilo ali. E é legal que tu conhece pessoas, Tá né? louco. E tu falou ali do inglês, a gente tava conversando um dia desses, também acaba se desenvolvendo Com também, certeza. né? Que bacana, isso é bem legal. E tu, Thiago? Bom, como eu falei que eu nasci pra resolver problemas e que eu gosto muito de pessoas, eu acho que eu seria médico. Ai, Existem que grandes lindo. chances aí. Ai, que lindo. E a tua noiva E a é excelentíssima médica, é né? médica, Viu que ele exatamente. falou? Sim, mas Existem ele é grandes novo, chances, né? né? Ele tem uma vida inteira. Eu Se esqueci. eu, com É. a minha idade também, penso, né? Tem muito até. pra- Acho que eu tive esse lance quando eu li o livro das 21 lições do século XXI, do Tu Nahari. leu, ai, Ah. eu E amei esse ele livro. falou que, tipo, pela nossa expectativa de vida, a gente vai viver 100 anos É. ou mais. Isso, Cara, tá a gente pode aumentando ter cada vez mais. muito Muitas mais do que profissões. uma profissão. Não, a Nem gente- tem tempo da gente ter uma só, porque... né, A gente o mundo se vai ter. adapta, Mas assim, é legal o fato de tu pensar em fazer medicina depois de ter lido esse livro, porque ele também traz questões lance muito- assim.
de como que vai ser, né, a atuação dos médicos, né? Exato. É uma transformação Vai muito ser uma grande. transformação, É. mas que Sim. legal, bom saber, vai ser um excelente médico. Tá, olha o patinho pra vocês aqui, vocês não param de conversar. Agora é minha vez de perguntar. Qual que foi a situação mais inusitada, assim, que tu lembre de já ter vivido profissionalmente, ou não? Profissional eu não tenho nenhuma ideia, assim, na vida, alguma coisa inusitada que tenha acontecido, ou até no futebol, ou Uma no coisa muito game. engraçada, É. pode ser. Isso. É difícil, Uhum. essa é É difícil. difícil. Essa é bem difícil até, se vocês daqui a pouco Eu tô não tentando lembrarem. escolher uma das. Na Ah, verdade. Eu também tô tentando escolher uma É, das. porque, cara, eu tenho Tu um tem grande uma? talento pra ficar em saias justas A Lady Murphy te É, persegue. Mas uma coisa incrível, né? Acho que, alguma agora, que uma pode? das acho que talvez eu vou elencar pela que mais teve plateia, digamos assim. Tem uma escala. Isso, exatamente. Acho que a mais interessante foi na minha formatura em engenharia civil, que eu fui um orador junto com uma colega, e a gente terminou o discurso de formatura, né? E depois do discurso, a gente tinha que chamar a homenagem pros pais. E eu simplesmente voltei pra minha cadeira e me sentei. Esqueceu. E eu esqueci. Deu um eu não branco. lembro disso. E daí ficou aquele marasmo, aquele silêncio na plateia toda do Salão de Atos da Aham. URGS. E daí melhorou ainda, né? Porque daí eu me lembrei e eu saí correndo pra ir até o púlpito pra chamar a homenagem. Então foi assim, o com mais palco que eu tive foi assim. Realmente isso aí Foi lindo. foi É bom que ficou inesquecível a formatura. Ficou. marcante, né? Marcante. Ah, Adorei. E tu, Eu Gustavo? tenho alguma coisa com queda. Sim, que eu gosto de- Tu adora... As câmeras da padaria registram momentos únicos do Gustavo. Ah, que show! É, Ah, tu eu- gosta de te machucar. Eu já quase caí de machucar, assim, na padaria, na saída, umas 4, 5 vezes e a câmera gravar. Mas o que é o quase cair? Aquele que tu. É o mais tenta se feio que equilibrar. cair. É, mais feio que aí, tu virar o Eu queria ver tornozelo e... isso. Eu tenho vídeo aqui. Eu depois eu te mostro. Por favor, Depois coloca eu esse quero. podcast. Vamos botar, vamos botar. E várias vezes caí jogando bola sozinho. Mas nunca se machucou assim, grave, né? Sim, olha Dedo aí. estourado. Ah, que loucura. Tenso. O game, o bom do game é que não corre esse Não, risco. aí Por tu- isso, Eu né? jogava de gesso. Eu jogava de gesso. Tu sempre deu um jeito, né? Tu Eu não trabalhava. Vai ter que pelo menos ficar até conseguir recuperar, né? Mas todos Isso. nós somos meio desastrados, assim mesmo. Bem Né? Acho que a gente é desastrados. meio. Não sei se meio Desengonçado. compridão, meio, Desengonçado. a gente se bate em tudo. Eu É preciso bem- concordar com eu vocês que também. eu sou desse tipo de pessoa. Eu bato onde não Sim. deve. Eu vivo As roxa. canelas são sempre É, roxas. eu também, Mas eu também. a mãe quebrou o dedinho do pé 2 vezes seguidas junto. Tô No batendo mesmo na lugar. mesinha No do mesmo centro. lugar. Ai, que horror. Uhum. Que Na dor, minha que formatura, ela tava, inclusive, ela não perdeu a elegância, porque afinal, Dona Patrícia é um poço de elegância, né? E ela tava lá de salto, elegantérrima, com o dedinho Dedinho quebrado. desse tamanho. Pretty hurts, Que, né? coitadinha. que Trabalhava de dor. bota. Adorei. E aqui, né, voltando pro nosso bumerangue. E um momento difícil, assim, que vocês conseguiram superar, assim, que vocês entendem, assim, da vida de vocês. Um momento de superação, assim. Uhum. Vai primeiro? Não vai ter mesmo. Eu acho que relacionado à padaria, quando eu virei a chave, eu fui pra padaria mesmo, eu saí da construtora em meados de março, né, de 21. 21. Exatamente. E daí tava com aquele plano todo feito, assim, vamos engatilhar e iniciar. E daí, bandeira preta. Isso foi realmente. Foi... Muito desafiador, Foi né? desafiador, porque realmente mudou, tirou o nosso foco, né? Tirou o nosso norte, que era aquele papel, a gente tinha que pensar em sobreviver, né? Todos os negócios, eu acho que tu lembrou Exato. bem, assim, né? Foi muito... E eu lembro daí de uma passagem também, hoje, a gente nem percebe às vezes como isso toca as pessoas ao nosso redor. Mas eu lembro que esses dias uma funcionária nossa estava falando que todas estavam com muito medo durante esse momento da bandeira preta, né? Perder emprego, passar fome e tudo mais, né? E a minha mãe falou pra elas, gurias, não fiquem preocupadas com isso. Se for o caso, a gente desce essas portas da padaria, a gente come o estoque inteiro. Ninguém vai passar fome. Ai, que amor! Então, que isso dá uma segurança, né? dá um motor pra qualquer pessoa. Sim. E aquilo ali foi único, É sabe? rede de apoio de verdade, É rede de né? apoio. Exato, é cara. uma porque família, né? Ali naquela hora que tu vê crise que empresas grandes não superam, né?
Então, Sim, olha quantas empresas fechou na pandemia. Nossa, Sim, muito. fortes, né? É Então, isso, que a gente isso julgava e, forte. aí e esse tipo de atitude, ela fortalece ainda mais o time, Exato. né? Fortalece o negócio e fortalece o time, porque Total. aí tu tem essa... Tu dissemina uma cultura de apoio, É. né? De equipe, assim. Tá Ninguém todo mundo solta a pelo mão de mesmo. ninguém. Isso. Mais ou menos assim. Isso. Ah, Adorei. que bacana. Ah, o meu mais difícil... Não precisa ser na padaria, né? Não, na vida. Eu acho que foi quando o meu irmão mais velho saiu de casa. Ai, mas é, não, né? Que daí ficou só eu e minha mãe. Bah, isso é muito difícil, E ele era né? meu pé direito. Não, eu sei bem o que tu tá falando. E pra mim foi muito difícil. A minha irmã, por exemplo, ela foi pra Irlanda esse ano e eu sou muito ligada à minha irmã, são 8 anos de diferença, e eu tô ainda parecido vivendo, com eles. eu ainda tô vivendo O luto. o luto. Tá bem difícil pra mim, de verdade. Isso que tu já não morava com Não, ela. É. eu morava com ela. Acho que se eu morasse, eu não sei o que ia acontecer comigo, É. porque eu fiquei realmente sentida. Desculpa, de chorar, Sim. sabe? De pegar o travesseiro e de noite não conseguir dormir. Mas Foi bem daí, difícil pra mim. foi um momento difícil pra ele, mas daí foi a minha deixa. Daí É que- foi um Aí tu momento se que... grudou. É, porque eu Não, fui, eu fui estudar fora, né? Eu fui pra Porto Alegre jovem, com 17 anos. Então, eu saí de casa e ele tinha... Eu não me 10 lembro anos. do Thiago em casa. É. Sim. Por isso que eu Então- era tão apegado no mais Ah, velho. Isso. sim, E sim. daí ele saiu, foi a minha deixa. Daí... Ah, que bom. E meu Viu? irmão, As e meu coisas irmão mais nada velho acontecem sempre por foi acaso. o meu pai, praticamente. Aham. Sempre Sempre foi... tiver uma ligação, assim, distan- que amor. a diferença de 13 anos, né? Então... Não bastante é. tempo. Viu? Nada acontece por acaso, ó. Então, tava tudo escrito já. Bom, a próxima pergunta é: vocês têm, assim, algum livro pra indicar? Não precisa ser algo, assim, um livro propriamente. Pode ser uma música, algo que tenha marcado vocês, assim. O livro que eu tô lendo no momento. Eu tenho muito disso, assim, de o livro que eu tô lendo no momento é o mais maravilhoso da vida, sabe? Então, não é uma coisa muito antiga, assim. O que vocês podem nos dizer de literatura? Sim. De literatura? Pode falar. Ah, pode- literatura não, é que não, eu não não, leio. não, Eu não leio. Ah, tá. Não precisa ser. meio- uma outra... não tem Mas problema. Mas algo eu que te adoro música. Ah, Eu sou apaixonado então, por e música. qual música tu curte? Ah, tem tantas. Do eclético. Mas tu gosta mais de um estilo, assim? É. Eu sou mais do rap. Rap. Ah. Tu Mas tu conhece o 3030? Tu gosta? Mais ou menos. Não é mais tá? meu Eu estilo. adoro. Não é tanto meu estilo. Eu adoro. Mas eu acho que a música, assim, que mais me motiva, assim, quando eu tô num dia difícil é... É um rap? Se lembra de algo? Tem várias, mas... Ou é um refrão, alguma parte de alguma música que tu coloca ela e... É Ou mais, tem é mais várias, pode ter interna- várias é também. internacional, Não, é mas brasileiro. é brasileiro e tu não lembra de algum? É que assim? tem tantas... tantas- É que eu tenho uma playlist, Ah, mais ou menos. Que legal. Mas eu também gosto de rap. Eu- Gosto bastante de rap. Mas sempre... Tem duas que eu escuto, assim, que eu escuto é A Vida é Desafio, do Racionais. E Vivências, do Kai Black. Vivências do que Kai Black, legal. assim, foi a música que eu mais escutei. Eu escutei mais de 1000... Então eu 1000 vou, eu minutos vou até te em dar uma 2021. dica. Tu tá acompanhando os podcasts do Mano Brown? Não, É, não olha, dá tempo. Quando tiver um tempinho, se tu gosta, eu acho que vale a pena tu... Mas eu acho legal ele falar sobre música, por isso que a gente fala sobre livro ou música, porque eu também tenho as músicas que eu bato num dia meio ruim, assim, tô sozinha no carro, indo pra algum lugar, eu boto aquela música bem alta e eu, nova pessoa em mim, e eu parece que dá uma animada, assim, é muito muito bom, né? E o poder da música também. eu sou movida à música. Na verdade, nem quando eu tô num dia que eu não nasci, não, que eu acordei mais difícil, eu escuto essa. Daí que nem quando eu tô mais triste, cabisbaixo, eu boto, sei lá, Uma música mais Um alto funk, astral. mais animada. Calypso, Mas eu também, é música, é isso Turma aí. Pagode, qualquer coisa. Sim, legal. né? Eu já, a música eu gosto mais é pra dançar mesmo, assim. Mas eu escuto bastante música. Mas uma coisa justamente eu pedi pra ele falar primeiro, porque eu queria achar que me veio à cabeça na hora. É um livro que se chama Tudo Que Tenho Levo Comigo, da Herta Miller. E eu li ele, acho que antes, ou... Não, depois que eu passei no vestibular. E daí Tudo que tenho, levo comigo. Tudo que tenho levo comigo. E apesar de eu não acompanhar muito romance, não é muito a minha praia de ler, foi um livro que me impressionou bastante. E daí eu lembro que eu li esse livro no período em que eu tava esperando começar a faculdade, porque eu passei pro segundo semestre. E daí eu trabalhei na padaria nesse período. E daí quando eu fui me despedir das gurias, eu postei uma foto, né? E daí essa frase me toca até hoje, porque eu pensei que aquilo ali era uma despedida, né?
Pequenos tesouros são aqueles em que está escrito: aqui estou eu. Maiores tesouros são aqueles que está escrito: você se lembra. Os mais belos tesouros, porém, são aqueles em que se escreverá: estive ali. Nesse meio tempo, sei que os meus tesouros está escrito: ali ficarei. Que o trabalho me deixou voltar para casa com a intenção de aumentar a distância necessária para crescer na minha cabeça. Desde que voltei, em meus tesouros ali não consta: ali estou eu. Nem eu estive ali. Em meus tesouros está escrito: de lá nunca sairei. Ai, que lindo. Nossa. Tá aí, me diz uma coisa. A tua mãe tinha me falado que também gosta de escrever, né? Gosto, exatamente. Que legal, que lindo. É isso. Ai, mas eu gostei. Esse livro eu não li, eu vou buscar pra ler. Uma vibe bem diferente, assim, do que eu costumo ler também. E me tocou. Exatamente, por isso que faz, sei lá, 10 anos que eu li e eu fui reto buscar. Ai, maravilhoso. Que bom que tu lembrou, né? Que tu trouxe isso, compartilhou com a gente, porque foi maravilhoso. E então, assim, pra gente finalizar, eu queria perguntar também, é uma pergunta difícil, tá? Algo que ninguém sabe sobre vocês. Pá, é difícil alguma coisa que eu não sabia. Vocês são um livro aberto, não tem alguma coisa assim, mas ninguém sabe que eu adoro comer, sei lá, alguma coisa. Não dá ideia, deixa que as revelações venham fortes, assim. Pode ser que vocês troquem figurinhas. Sim. O Thiago fala de alguma coisa do Gustavo, e Sabe alguma vice-versa. coisa minha? Uma coisa que ninguém sabe. Porque ele eu acorda sei mal-humorado. Tem uma coisa que eu acho que ninguém... Medo. Tem uma coisa que eu acho que ninguém espera de donos de padaria. Né? A gente quase não come as coisas da padaria. Sério? Não acredito. Por isso vocês são magros. Por isso que a gente é mas realmente. Mas só podia, né? Não, que bom. Se casa eu de fosse família, dona Pedro da de Pau. padaria, eu certamente comeria. Eu me sinto aliviada, porque eu penso assim, poxa vida, aquelas coisas maravilhosas da padaria. Nossa. E se eles comessem e continuassem magros, o mundo seria injusto. Então, Então, assim eu Verdade. sinto assim que existe justiça, entendeu? Porque, poxa vida. mas vocês não comem, então, que tristeza. Confesso que a gente esquece às vezes, porque Sim, o dia é inteiro muito corrido, cheirando né? comida e tudo mais, a gente acaba sim. esquecendo, né? Não que a gente não goste, mas a gente não tem o costume Com disso. certeza. E que bom, né? Porque senão... Senão, primeiro, não tem clientes. Tem uma segundo, coisa que tem na vocês- padaria que a gente faz todo dia, que é tomar café. Isso sim. O café vocês nosso abastecem. Café feriado padrão. local. Ai, que legal. E tu, eu quero saber de ti. Tu acha que tu vai te Também? escapar dessa resposta aí? Ou Tu não também? tem nada, assim? Eu também É que eu sou muito aberto às coisas, não tento não esconder nada. Mas Nada, não sei, nada. Deixa eu pensar. Tu sabe alguma coisa minha? Bom, se eu não... A ideia seria um livro aberto. livro aberto, né? Se eu soubesse, não seria tão segredo assim. Pois, né? Mas eu- aí é eu que não tá, eu acho que eu tava tendo uma conversa esses dias também, e que a importância de a gente não se apegar muito a ilusões e do que a gente mostra pros outros, porque a gente mesmo acaba se incomodando com isso, sabe? A gente mesmo acaba se perdendo a nossa essência. Então eu acho que é mais você esses deslizes simples, que nem esquecer de comer um pedaço de pão, né? Mas... Que legal. bem legal. comum, assim, não... Tem vezes que eu pego... Tu pergunta se eu falei com um tal fornecedor, Ah. eu falo que falei, não falei. Mas isso aí tu só tá mentindo pra ti mesmo. Mentirinha do bem. É uma mentirinha do bem. Acho que a Bem, gente até pra deixar a sente. pessoa mais tranquila. Claro, claro. Não, já falei. Fica às de vezes boa. não é Ai, nem obrigada se por me tu lembrar. falou. Daí sai correndo pra ligar. né? Exato, não é nem se tu falou, é só pra lembrar de, tipo, tu tem que falar. Tipo, tu mandou aquilo pra Semira, né? Isso a gente Ele tá no, faz. ele tá no, ele Isso tá a no gente grupo, faz. então A se eu não gente- Mas mandei. isso é direto, eu e a Vanessa É. se ajuda muito, porque na verdade a batida é violenta, né? Sim. E aí um vai ajudando o Como um outro. lembrete mesmo, não é? Isso, e aí Não. a gente, pra deixar o outro, eu sei o que o Gustavo falou, pra deixar o outro mais tranquilo, a gente fala, não, já mandei, mas na verdade não mandou, mas já vai mandar, Exato. né? Sai correndo. Já vai correndo. Mas a gente tem uma Ai. vantagem também, confesso. A gente às vezes fala que vai passar pro departamento responsável e a gente diz que é o outro. Mas isso a gente faz também. Assim, Nossa, a que é uma sempre forma de a bota- gente- Equilibrar a Equilibrar e demanda. também não ficar com aquele fardão, aí às vezes eu falo, Exato. não, é que a minha Sim. sócia, ela é, né? Alguém tem que pede alguma coisa, eu digo, fala com a Semira, ela é do RH. Isso, e alguém Ela é do pede financeiro. alguma coisa pra Ela é ela, do fala com a Vanessa financeiro. que ela é do financeiro. Exato. Então aí a gente fica... vai se aliviando, né? Vai. Vai ganhando um tempinho, na E verdade. a mãe passa tudo pra nós. Exato. Mas
Ela tá certa. Tá certo. Olha, eu não sei vocês, mas assim, eu amei de paixão conhecer um pouquinho mais. A Semira já tinha, né, esse privilégio. Eu agora, né, mais profundamente conhecendo. Muito obrigada. Só posso agradecer por tanta coisa profunda também que o Thiago trouxe, compartilhou, o Gustavo também. Então, tô muito feliz de vocês terem aceitado esse convite e embarcado com a gente nessa, Cê. Estamos muito, muito, muito felizes. Obrigada por terem topado esse desafio. A gente acha que foi lindo, vai ter muita gente que vai se conectar, vai se enxergar em vocês, vai se inspirar, né? Como a gente sabe, esse mercado é dinâmico, tem muitos jovens à frente dos negócios. Então, ver vocês à frente da padaria, isso é inspirador, até pra nós, né, Vá? Então, certeza. muito obrigada, tá? Espero que, então, todos vocês que estão acompanhando essa série de videocasts acompanhem, curtam, se inscrevam no canal do YouTube da SMT. Sigam a padaria também nas Sigam, redes sociais para acompanhar todas as novidades. Né? E tem muita coisa boa ainda que está sendo planejada, né, até o final desse ano. Então, por favor, continuem acompanhando, tem episódios muito bacanas ainda que vão vir. Muito obrigada pela presença de vocês e obrigada, né, a todo mundo que nos acompanhou aqui. Sigam, como você falou, as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal para acompanhar a série, né, de mais videocasts que a gente vai ter. Obrigada! Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada.